As corajosas e os corajosos que resolveram enfrentar a chuva e o frio. Que bom, né? Quando a gente senta e está tudo bem, aí está bom, né? O problema é chegar até lá, né? Mas que bom que Deus trouxe vocês até aqui hoje, tem conduzido cada qual de nós na nossa vida e nos trouxe a celebrar culto novamente nesse que é o segundo domingo após Pentecostes, em que nós temos como lema o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse tempo de Pentecostes, que também é conhecido como o tempo comum, o tempo da igreja, nós celebramos por longo período este que é o tempo em que o Espírito Santo anima e conduz a sua igreja. E nós somos justamente orientadas como igreja de Jesus Cristo pela sua palavra. Por isso nós vemos hoje também que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Que nós possamos neste tempo de Pentecostes guiar a nossa vida individualmente, mas também a nossa vida como comunidade, como igreja de Jesus Cristo no mundo, pela palavra de Deus inspirada e apoiada pelo seu Espírito. Quero convidar quem puder ficar de pé, quem puder, e dizer que estamos aqui reunidas e reunidos a celebrar culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos confessar os nossos pecados. Deus de graça e misericórdia, nós te agradecemos porque em Jesus Cristo tu nos ofereceste a tua paz. A paz que é diferente da paz deste mundo, a paz que se baseia em relações de amorosidade, de respeito, de acolhida, a paz que dignifica todas as formas de vida. Assim nós chegamos diante de Ti e colocamos a nossa vida frágil e quebrantada nas Tuas mãos, porque nem sempre conduzimos a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Permitimos que outras razões nos conduzam, que outras formas de entender a vida nos influenciem a ponto de nos afastarmos das pessoas que nós amamos, de não conseguirmos viver em comunhão com quem faz parte da nossa vida, para além das nossas famílias, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Perdoa-nos quando nós não conseguimos reconhecer a dignidade e o valor profundo da vida do qual nós compartilhamos, que habita em nós. Dá que nós possamos ter este olhar que valoriza este dom gracioso que Tu nos concedes, tanto em nós mesmos, quanto nas outras pessoas, para que nós possamos viver em relações de paz, de igualdade e de justiça. Perdoa-nos como humanidade que falha e vive novamente em guerra, cometendo atrocidades contra crianças, contra mulheres, contra pessoas inocentes. Dá que a Tua palavra possa nos conduzir, transformar os nossos corações e trazer ao mundo a Tua luz e a Tua sabedoria que ilumina o nosso caminho. É o que Te pedimos. Perdoa-nos, em nome do Teu Filho Jesus, que por nós morreu na cruz. Amém. Podem se sentar. Nós vamos cantar o número 33, o vaso novo.
Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre uma técnica, agora eu esqueci o nome, devia ter anotado, né? A gente vai ficando mais velho, tem que anotar as coisas, não esquece, né? Devia ter anotado o nome, não sei se vocês já ouviram falar, o nome de uma técnica japonesa de reparos de vasos, de cerâmica, que é uma técnica milenar. Eles pegam os cacos dos vasos da cerâmica quebrada e eles fazem a cola com ouro derretido. Já ouviram falar disso? Alguém já viu? É uma técnica milenar japonesa e é muito impressionante porque é alguma coisa que era um vaso, que era alguma cerâmica que se quebrou e às vezes a gente pega a vassourinha, varre e joga no lixo. Eles pacientemente, cuidadosamente pegam aquilo que parecem ser cacos e refazem e colam pedacinho por pedacinho usando o ouro derretido. Aí eles lixam tudo e aquilo que era uma coisa completamente quebrada vira uma peça de arte, completamente renovada e muito mais bonita do que era antes. Confessar os pecados é permitir que Deus faça esse trabalho milenar dos japoneses na nossa vida. Porque no fim das contas, em algum momento, às vezes a gente está assim, bem inteirinho ainda, né? Mas a vida começa a nos quebrar, o gato dá uma derrubadinha no vaso, alguém pisoteia em cima, a vida às vezes nos varre, nos joga no lixo, e a gente às vezes anda quebrado, às vezes faltando um pedaço na nossa vida. Mas Deus, Ele é paciente, Ele quer trabalhar em cada uma de nós, para nos reconstruir. Confessar os pecados é colocar-se na mão desse artista que é capaz de transformar a nossa vida de alguma coisa cheia de mágoas, cheia de tristeza, cheia de ressentimento, em uma coisa nova e bonita e também possível de ser apreciada de uma nova maneira. Assim eu anuncio a vocês o perdão dos pecados que pode reconstruir a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o momento que nós celebramos a paz e nos saudamos mutuamente. Hoje eu recebi um aviso, não vou nem dizer de quem, vou dizer que só mais alguém que está desse lado aqui, assim, que diz assim: pastor, tem muita gente gripada, tem muita gente com Covid, tem muita gente aqui, estou vendo com máscara, né? Que bom. A gente precisa se cuidar, né? Os hospitais estão cheios de gente, então assim, nós vamos celebrar a paz entre nós, e eu encorajo vocês a que a gente não se abraça, assim, principalmente se está gripado, né? Mas se cumprimente, se podemos cumprimentar com um aperto de mão, podemos cumprimentar com uma saudação, né? Para a gente também não tornar esse espaço aqui um espaço em que nós podemos ficar adoecidos. Que a paz de Cristo esteja com todos e todas vocês. Nós cantamos, somos a família de Deus. Amém.
Olha, mesmo sem dar aquele abração gostoso, é bom a gente se saudar, se ver, né? Se ver, né? Esses dias eu estava ouvindo uma reflexão que diz que ver é diferente de olhar. Olhar é uma projeção dos nossos olhos, né? Nosso olho olha para tanta coisa, ele passa por tudo que é lugar, né? Ele é um ângulo, é a escolha de um ângulo, um determinado ponto de vista. Agora, ver requer a nossa atenção. Ver requer tempo. Ver requer uma capacidade de contemplação, de perceber que é diferente de mim, de olhar as características daquilo que nós observamos, seja um objeto, né? Seja a vida de alguém. Só o olhar que saúda a paz e olha e diz que a paz esteja contigo, já é um olhar que dignifica, um olhar que me corta, um olhar que me acolhe e que nos lembra de que nós somos vistos, nós somos vistas, lembrados por Deus. Deus nos vê como nós somos profundamente. Olhar é esse olho que vagueia por aí, né? A gente fica olhando, né? Mas ver requer essa atenção. Né? Nós somos chamados a viver em paz, sabe? Às vezes assim na família mesmo a gente está com aquele conflito assim no carro, já vem assim se espetando, né? Ou em casa, não lavou a louça, aquela coisa assim, né? Não levou o leite para fora. Ou mesmo às vezes na comunidade, né? A gente tem umas coisinhas assim, né? Ah, fulano não fez isso, Beltrano não fez aquilo, discorda disso, discorda daquilo. Ou, né, em qualquer lugar, né? A gente é chamado para conseguir nesse momento aqui se ver e ver que a outra pessoa é uma pessoa amada, digna, dignificada por Deus, dignificada pelo meu olhar, pelo meu reconhecimento da sua humanidade. E essa é a paz que Deus quer que a gente leve para o mundo. Ele quer que a gente saia daqui não como pessoas só que olham para o mundo e não veem nada. Ele quer que a gente veja o mundo, veja aquilo que Ele criou, veja a vida como um dom gracioso, uma coisa preciosa. Eu tenho dito assim, e vou repetir isso muitas vezes nesse tempo, nós somos emissários da paz. Nós somos chamados como pessoas cristãs a sermos emissários e emissárias da paz. A gente é convidado a levar a paz ao mundo, um mundo caótico que está em guerra novamente, que ameaça vidas, que traz essas notícias o tempo inteiro de destruição, de morte, de receio, de tensão, de alastrar-se novamente uma grande guerra. Olhamos com medo para a vida e a gente não pode ser aqueles que botam a lenha na fogueira, sabe? Ah, que bom, é que mais é que destruir mesmo, tem que acabar com aquilo tudo. A gente é convidado porque nós recebemos a paz de Cristo e compartilhamos ela entre nós somos chamados a levar a paz no mundo, nas nossas relações, na nossa família, na nossa rua, na nossa comunidade, por onde quer que a gente ande. E nós não vamos sozinhos, e não vamos sozinhos quando nós nos propusemos a viver na paz de Deus. Ele nos acompanha, nos auxilia. Por isso nós clamamos com toda a igreja que quer a vida em paz e justiça neste mundo. Nós clamamos: Kyrie eleison, tem piedade, Senhor, pelas dores deste mundo. Número 56.
Veja que o encontro com Deus que nós temos, ele é assim, Deus é tão gracioso porque Ele coloca no nosso coração a vontade de vir à igreja. Mesmo depois de ter tirado aquele soninho, depois do almoço, alguma coisa disse assim, eu vou lá, eu vou na igreja hoje. Sabe que foi isso? Isso foi o Espírito de Deus que nos convidou, nos trouxe até aqui. Ele, no nosso encontro, nos oferece o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça abundante. Ele nos recolhe os nossos cacos, renova a nossa vida, nos convida a vivermos em paz e nos promete que se nós formos ao mundo com esse intuito de compartilhar desta paz, Ele vai conosco para promover a sua paz e a sua justiça. A esse Deus grandioso e gracioso nós só podemos responder glorificando e louvando o seu santo nome, cantando o hino número 73, ontem, hoje e para sempre. E esse é para cantar com alegria, hein? Paz que transforma a nossa vida, paz que nos concede a perspectiva
já hoje entre nós, sinais do teu reino. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo com teu Espírito vive e reina, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Como preparo as leituras bíblicas, vamos cantar 462. Vem Espírito Divino. Faço a leitura de 1 Reis. Já vou pedindo para o Henrique se preparar para a próxima leitura. Eu faço a leitura de 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 e 23 e depois 41 até 43. 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 e 23, 41 até 43. A Bíblia Grande, página 376. Página 376 na Bíblia Grande. Alguém tem a Bíblia pequena dessa? Não? Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. 41 a 43. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve sua oração. Lá do céu, onde vives, escuta-o e faz tudo que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo
que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Até aqui a leitura de 1 Reis. Eu convido a quem puder ficar em pé para aclamarmos a leitura do Evangelho de hoje, cantando uma aleluia, mas é uma aleluia diferente hoje, hein? Não é aquele tradicional, é 188. Nem precisa olhar porque a letra é só aleluia, a não ser que queiram ler a partitura. 188, a gente toca umas 2 vezes, para na segunda vocês já cantarem junto. Vai ser esse? Vamos conhecer. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 até 10. Eu convido o Henrique para fazer a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 até 10. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entres na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para casa e encontraram o empregado curado. Obrigado, Henrique. E aqui a leitura de hoje: bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém.
Podem se sentar. Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus de Nazaré, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas vocês. Caras irmãs e caros irmãos na fé, nós estamos adentrando o tempo de Pentecostes no nosso calendário cristão. Hoje, o segundo domingo após Pentecostes. Tempo que é o mais longo no nosso calendário litúrgico. São ao todo, neste ano, 33 domingos de Pentecostes. Também conhecido como o tempo da igreja. Este é um tempo propício para refletirmos sobre o que significa ser igreja de Jesus Cristo no mundo de hoje. Tempo que orienta as nossas vidas para uma vivência baseada na Palavra de Deus, na Sua graça e no Seu Evangelho. E a conjunção dos textos que nós lemos hoje nos ajuda a refletirmos sobre um tema importante. Onde encontramos esse Deus? Onde celebramos o nosso encontro com este Deus? O texto de 1 Reis fala sobre a construção do Templo de Jerusalém, onde havia sido depositada a arca que continha as leis de Moisés, as leis da aliança de Javé com o seu povo. Portanto, refletimos sobre o lugar ou a forma que entendemos, ou melhor, onde nos encontramos e nos relacionamos com Deus. Pois que o próprio soldado romano não precisou que Jesus fosse nem à sua casa para que o seu servo fosse curado. Uma propícia reflexão para o tempo de Pentecostes, em que, na verdade, nós reconhecemos que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Nós que somos pessoas batizadas, mas Ele também está entre nós quando nos reunimos como sua igreja. Seja na igreja, seja no templo, ou em qualquer outro lugar que nós procuramos, em que procuramos viver sob a sua palavra de graça e reconhecemos que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o lema desta semana. Ali é onde nos encontramos com Deus. O texto de 1 Reis, ouvimos as palavras de Salomão, que foi o segundo rei de Israel, na ocasião da inauguração, na verdade o terceiro rei de Israel, na inauguração do Templo de Jerusalém, também chamado Templo de Salomão. Templo que foi projetado, foi desenhado, o projeto arquitetônico foi feito pelo rei Davi, e Salomão foi aquele então que efetivou a construção daquele grandioso templo. Ali naquela oração, na inauguração do templo, Salomão reconhece a grandiosidade de Deus, afirmando que não há nenhum como Ele, nenhum Deus como Javé, nem no céu nem na terra. Ressalta a aliança que Deus fez com o seu povo, também quando assentou a arca da aliança no chamado Santo dos Santos, um lugar sagrado dentro do templo. Salomão clama pelo amor e pela misericórdia de Deus para ouvir as preces de pessoas estrangeiras que um dia viriam a viver em obediência a Deus
justamente naquele espaço do templo. A construção do Templo de Jerusalém caracterizou um período da história do povo judeu, em que o poder do reinado organizou e centralizou o culto a Javé naquele espaço específico do templo. De uma religião que era vivida em clãs familiares ou tribos. O reinado de Salomão conclui um processo de centralização do culto a Javé sob a orientação e responsabilidade dos sacerdotes do templo. Únicos autorizados a acessarem o chamado Santo dos Santos, o lugar em que ficava a Arca da Aliança com a lei, que fundamentava a relação de confiança entre Javé e seu povo. O livro de 1 Reis, na verdade, ele é um registro histórico, ele é uma crônica que conta a história de um curto período de Israel, em que o povo decidiu, mesmo contra a recomendação de Deus, como alguns de vocês devem lembrar, que Deus mandou que seus profetas dissessem para o povo não escolher um rei e continuar vivendo nas 12 tribos. Mesmo assim, eles escolheram, assim como os povos vizinhos, ter um rei único e um processo de centralização do poder e da vivência religiosa no antigo Israel. A aventura do reinado de Israel, centralizado em torno do Templo de Jerusalém, durou poucos anos. Logo, o reino se dividiu entre dois, Israel no norte e Judá no sul, e ainda pouco mais tarde, completou-se a destruição do reinado de Israel com a invasão dos assírios, depois dos babilônios, depois dos persas, depois dos romanos, os diversos impérios que dominaram a região histórica da Palestina por centenas e centenas de anos. O livro de Reis, de 1 Reis, relata como os reis se tornaram os grandes responsáveis por afastar o povo da fé em Javé, levando à idolatria e a profundas injustiças sociais por conta da corrupção e da ganância daqueles poderosos que viviam na corte em torno do templo. A condenação, como vocês sabem, foi a vida no exílio. Primeiro, o exílio da Babilônia, e mais tarde, com a dispersão na diáspora judaica pelos romanos, que perseguiram os judeus, expulsaram os judeus de Jerusalém e destruíram o templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Grande parte dos teólogos judeus, até hoje, entende que o judaísmo não permite ao povo de Israel ter a sua própria terra ou seu próprio reinado, pois pela experiência corrupta e idólatra dos reinados judaicos no tempo bíblico, o povo judeu foi condenado por Deus a permanecer na diáspora, ou seja, longe de suas terras. E essa sempre foi a justificativa para os judeus compreenderem por que eram sempre estrangeiros em outras terras e sempre sofriam perseguições nos países em que viviam. E isso me leva aqui a fazer um alerta importante, porque justamente estamos vivendo novamente num tempo de feroz guerra, brutal violência, em que o Estado de Israel é um dos protagonistas. E quando falo aqui, peço para que vocês não
Entendam que estou me referindo a esses fatos como sendo ou Lula, ou Bolsonaro, ou esquerda, ou direita, como a gente geralmente gosta de fazer. Porque hoje em dia, boa parte dos cristãos, principalmente os cristãos evangélicos e pentecostais e não pentecostais, compreende que o Estado de Israel contemporâneo representa aquele povo bíblico de Israel do Antigo Testamento e que através do Estado de Israel hoje se cumpriria a vontade e a promessa de Deus. Aqui eu falo na condição de um teólogo e de um pastor, a quem cabe esclarecer que o Estado de Israel contemporâneo não corresponde às promessas que nós recebemos da parte de Deus em Jesus Cristo. Este que é o chamado sionismo cristão é um movimento teológico recente que interpreta que para que Jesus Cristo volte é preciso que o Estado de Israel seja constituído novamente e que o Estado de Israel, portanto, é aquele que carrega as promessas de Deus. Na verdade, isso é um equívoco teológico que pode nos levar e leva muitas pessoas a um certo tipo de idolatria. Os textos de hoje nos levam facilmente a essa conclusão, quando nos mostram que a verdadeira fé e a verdadeira obediência a Deus, a verdadeira relação de confiança com Deus, não necessita se dar através do Templo de Jerusalém, nem mesmo através do povo judeu, já que o próprio Jesus, que cura o servo do soldado romano, elogia a fé e a postura daquele centurião, dizendo que nunca tinha visto tamanha fé no meio do povo de Israel. Todas as posturas que nós podemos ouvir por aí, que nos levam a pensar que nós devemos apoiar cegamente qualquer coisa que seja que o Estado de Israel faça, são teologicamente infundadas. Pois que o próprio Jesus Cristo entendeu durante o seu percurso nos Evangelhos que a sua messianidade não se relacionava mais apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade e a todo mundo. Por isso nos dizia: vão e preguem o Evangelho em todos os cantos, para todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De semelhante forma, o apóstolo Paulo lembra que Israel já não é mais aquela nação e aquele povo, mas é a igreja de Jesus Cristo, que reúne aqueles e aquelas que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo alguns teólogos judeus concordam com esta interpretação de que o Estado de Israel seja correspondente àquele povo lá do Antigo Testamento. Há um grupo ultra-ortodoxo em Jerusalém, que vivia em Jerusalém antes mesmo da criação do Estado de Israel, chamado Neturei Karta. Se alguém quiser procurar isso em casa depois, Neturei Karta. Por exemplo, é um dos grupos que figura entre as mais altas autoridades do judaísmo e compreende que, teologicamente, o povo judeu foi condenado a viver sem a sua própria nação até a vinda do aguardado Messias. Para este grupo, qualquer iniciativa humana de arbitrariamente criar um país ou um Estado seria violação das leis judaicas.
Com isso, quero que entendam que eu não estou aqui querendo defender um lado ou outro dessa guerra. Ou dizer que Israel está errado em atacar o Irã, ou dizer que o Irã está certo ou está errado em atacar Israel. Esta avaliação cabe certamente a cada um e a cada uma de vocês, na consciência individual, nas leituras que vocês fazem sobre o cenário político mundial. E sobre isso eu não tenho nada a dizer sobre o que vocês pensam. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista da nossa fé, nenhuma guerra, nenhuma forma de violência é justificável. E tampouco podemos afirmar que um Estado nacional possa representar a vontade de Deus, sobretudo quando é violento e beligerante. Qualquer pessoa seguidora de Jesus Cristo deveria condenar mortes de crianças, de mulheres, de pessoas inocentes. Tampouco nós podemos defender, por exemplo, um Estado autocrático como o Estado do Irã, que viola a liberdade de mulheres e não faz pouco tempo matou uma mulher por vestir de forma equivocada o seu véu, o seu hijab. Nós que somos pessoas cristãs, nós somos chamados e chamadas a viver em paz. E a paz é a paz de Cristo. O próprio Jesus, quando apareceu aos seus discípulos após ressuscitar, disse: eu lhes dou a minha paz eu lhes dou, e não como a paz deste mundo. Porque agora, enquanto jogam bombas uns sobre os outros, eles dizem: nós vamos conquistar a paz através da força. A paz de Cristo não pode ser promovida por ameaças nucleares. A paz de Cristo não pode ser promovida através de ataques com mísseis preventivos. A paz de Cristo jamais será vivida e compartilhada gerando dor, morte e destruição. Isso nos leva ao texto do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, quando Jesus é chamado por um centurião, ou seja, um soldado de alta patente do exército romano, para curar um servo seu que estava quase morrendo, doente em casa. O texto nos conta que o oficial romano tinha alta estima por seu servo, que possivelmente vivia e trabalhava na sua casa. Um improvável afeto de um soldado de alta patente que, por um servo, pois certamente tinha muitos servos e pelo seu lugar de poder poderia trocar os servos que o serviam em sua casa com facilidade. Mas mesmo assim, este soldado, este oficial romano, se preocupa suficientemente com a saúde e o bem-estar do seu servo a ponto de procurar Jesus. Para os romanos, Jesus era apenas mais um religioso carismático, um pregador andarilho que fazia agitação política e religiosa na terra palestina, que era dominada pelo Império Romano. Tanto era assim que Jesus foi justamente condenado pelo poder romano, por Pôncio Pilatos, sob a alegação de que ele se apresentava como o rei de Israel. Jesus não desafiava apenas o poder político romano, ele desafiava profundamente o poder religioso do Sinédrio, que era justamente o grupo dos sacerdotes que coordenavam o trabalho religioso no Templo de Jerusalém. Estes que tramaram
a morte de Jesus e o entregaram a Pôncio Pilatos. Ou seja, a procura de um alto oficial romano por Jesus era alguma coisa muito improvável de acontecer. Ainda mais porque em boa parte da sua atuação, Jesus considerava que havia sido enviado justamente à casa de Israel, ao povo de Israel, o povo até então escolhido por Deus. Mas várias foram as ocasiões que lentamente levaram Jesus a reconhecer que a sua condição de Messias não se circunscrevia mais apenas ao povo judeu, mas a todas as pessoas. Seu gesto de amor na cruz foi destinado ao cosmos todo, a todas as formas de vida. Jesus Cristo na cruz reconcilia Deus com a sua própria criação. Jesus reconcilia todas as pessoas, independente da sua origem étnica, cultural ou religiosa. Mas de alguma forma, aquele soldado só restava a procurar por este Jesus, e este militar confiava tanto em Jesus que acreditava que com apenas uma palavra, uma ordem, o seu servo seria curado. Grande desespero deve ter motivado aquele homem. Muita coragem foi requerida para que ele, na condição de uma autoridade romana, se submetesse em confiança àquele profeta, aquele pregador andarilho judeu palestino. E é justamente essa postura do soldado romano que Jesus reconhece e enaltece. Pois que talvez Jesus não fosse à procura deste servo para curá-lo, ainda pregava para o seu povo de Israel. Mas esse estrangeiro veio até ele, uma fé que nem mesmo pôde Jesus encontrar entre o povo de Israel. E talvez aqui esteja o grande aprendizado para nós hoje, porque aqui o texto de 1 Reis e o texto do Evangelho de Lucas se encontram. Quando Salomão diz assim, ao orar na inauguração do Templo de Jerusalém: quando o estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá no céu onde vives, escuta-o e faze-o tudo que ele pediu. Sem querer ser demasiadamente pretensioso, talvez Salomão tenha se equivocado em duas coisas aqui. Primeiro, que o estrangeiro não precisa estar com o seu rosto virado para o templo de Jerusalém, mas para Jesus Cristo. Assim como o soldado romano confiou que Jesus curaria seu servo apenas ao olhar para ele e pedir que proferisse uma palavra. É em Jesus e não no templo de Jerusalém que Deus se revela e manifesta a sua glória e poder. O segundo equívoco de Salomão talvez seja de entender que Deus está lá no céu, ouvindo se nós oramos suficientemente alto as nossas pregações, as nossas orações e súplicas. Deus não está no céu, vivendo distante de nós, ouvindo as nossas preces lá das alturas, mas Ele está entre nós. Esteve entre nós em Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. E agora está entre nós, comigo e com vocês,
através do seu Espírito, que manifesta a sua presença gloriosa no mundo. Talvez aprendendo com a palavra de Deus e não com nenhuma destas ideologias de guerra e de morte. Talvez nós possamos nos dar conta de que a realização da vontade de Deus não está lá em Jerusalém, não está nas ruínas do Muro das Lamentações, não está na realização dos desígnios de uma nação ou de outra quando promove guerras. Talvez a palavra de Deus, pela ação do seu Espírito em nós, nos afaste deste tipo de idolatria e nos leve a reconhecermos que a nossa postura de confiança, nosso clamor e a nossa oração só possa ser dirigida a Jesus de Nazaré, o palestino, que nos revelou a face misericordiosa de Deus, nos relegou a sua infinita graça e nos deu o seu próprio Espírito para vivermos neste mundo como pessoas estrangeiras que somos. E talvez possam ter uma grandiosa fé como aquela do centurião romano, que levou Jesus a afirmar assim: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Quero convidar quem puder ficar em pé para juntos proclamarmos publicamente a nossa fé nesse Deus através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Pergunto se temos aniversariantes na nossa comunidade, aqui presentes nesse culto, alguém que fez aniversário essa semana que passou, hoje. Olha aí, temos aniversariantes quando? Ontem. Oi, eu não recebi um convite para o churrasco, hein? Já para que Deus siga abençoando a tua vida, com muita saúde, com muita alegria, com muita amorosidade, felicidade no coração de vocês. Nós somos gratos pela tua vida também. Mais alguém que essa semana comemorou, ainda vai comemorar essa semana que vem? Gostaria de compartilhar alguma data especial na vida de vocês? Oi? Estou esperando o povo me convidar para o churrasco aí. Temos visitantes no culto de hoje, alguém que vem pela primeira vez à nossa comunidade, que está aparecendo aqui hoje. Não todos. É a segunda vez. Quando foi que vocês vieram? Estão chegando. Vocês estão morando aqui ou como visita? Está morando aqui. A senhora já viu mais vezes, né? Sim, ela mora aqui, Sim. Deus vai visitar ela sempre trazendo Tem que trazer, né? Tem que trazer, que bom. Que bom que. Olha, um monte de dinheiro. Que legal. Ensino confirmatório. Que legal. Que bom, né? É bom quando os filhos vêm na igreja junto, né? A gente tem um senso assim de, coisa boa, né? Nossos filhos estão vindo para a igreja, né? Mas que bom, sintam-se sempre acolhidos aqui com a gente, né? A gente é pouquinho aqui assim, mas nós somos calorosos e acolhedores, a gente gosta de receber visita e de ter a presença de vocês entre nós. Eu agora sou da comunidade trabalhar aí,
estive na comunidade do Osório e agora estou retornando para Tramandaí e tenho propriedade de Winnipeg, então participo. Pode participar em qualquer uma delas. Até igual em água. Olha aí. Como é que é o nome do senhor? Pierre. E vocês como se chamam? Alex? Márcia e o? Jonathan? Joaquim. Sou bem surdo. Luterano itinerante. É, que nem Jesus, né? Jesus era também itinerante. Mas que novamente tu te sintas bem conosco e volte. Eu sempre gosto de dizer assim, volte quando quiser ou quando precisar. Né? Às vezes a gente precisa desse espaço para poder trabalhar na nossa vida. Que bom, gente. Eu quero compartilhar com vocês a motivação das ofertas de hoje. Se alguém puder ajudar, no momento da luz que a gente distribui, tá? Hoje as ofertas, de acordo com o Plano Nacional da ESLB, o Plano Nacional de Ofertas se destinam ao Sino do Amazônia, Missão no Sino do Amazônia. E eu faço assim um chamado muito especial a contribuirmos para esse trabalho, porque não é fácil ser igreja na Amazônia. Eu estive na região da Amazônia, em Rondônia, em Cacoal, para conhecer, esse ano eu vou voltar para lá. A realidade da ISLB naquele contexto é muito diferente da nossa, né? Aqui nós temos uma comunidade a 15 minutos de carro daqui, outra comunidade aqui, o Osório aqui do lado, né? Lá às vezes o pastor tem que andar 400, 500, 600 quilômetros para fazer um culto com 4 ou 5 pessoas, né? Para atender uma pequena comunidade. Então é uma outra realidade, é um outro perfil de igreja que precisa sim, para a sua sustentabilidade, para a continuidade do nosso projeto missionário como uma igreja de Jesus Cristo no Brasil, precisa do nosso apoio também. Nós recebemos as ofertas de vocês enquanto cantamos o hino número 620, Tens meu tempo. Que Deus abençoe todas as vossas dádivas. Coração
avisos, temos algum aviso por parte da liderança da comunidade aqui presente? Eu sei que tem a festa junina aí, como é que está esse negócio aí? Os pais, os confirmandos estão organizando, como é que está isso aí? Eu vejo que a Silvia está A mobilizando. comunidade também tem que ajudar. É verdade. O que nós precisamos? De gente? Gente, Comida. bandeirinhas, já temos bastante, eu acho, né? O que? Bandeirinhas. Bandeirinha já tem. Ó, gente, vai ser no próximo Sim. dia 5 de junho, sem ser este próximo sábado. Julho, obrigado. Então é festa julina, né? Vai ser dia 5 de julho, é um sábado. A partir de que horas fica marcado? Eu não lembro. 19, 18 horas? 17 horas? Acho que é 19. Agora não vou lembrar. Onde que vai Deve ser? botar no... Vai ser aqui. Aqui? Não na igreja. Não, Vai ser ali no salão. É, eu sou lá. Então, quem quiser, já se programe, né? Quem quiser colaborar com alguma comida aí para as barraquinhas, né? A gente vai ter rifa, já está sendo elaborada, nós vamos ver se a gente organiza a brincadeira, vai ser um encontro da comunidade diferente, né? Geralmente é um almoço, mas dessa vez a gente vai, com os jovens, organizar uma festa junina. Quero ver quem é que vai pular a fogueira aí. Vamos ter que fazer uma fogueira bem pequenininha. Porque as vovós vão ter dificuldade de pular. Não é? Os cultos em Mariluz são sempre domingo às 17 horas. Só tem um domingo do mês, que é o segundo domingo, que tem um almoço comunitário. E nesse dia, então, o culto é às 11 da manhã. Então, isso a gente tem que até botar aqui, né? Sempre no segundo domingo do mês, os homens, né? Vale a pena, né, gente? A gente pensa assim, que os homens não sabem cozinhar. Os homens que cozinham sempre no segundo domingo do mês. E aí, por ser o almoço, a gente faz também o culto às 11 da manhã e não tem às 17 horas. Mas de resto, todos os domingos sempre às 17 horas. Durante o verão, a gente provavelmente vai mudar para as 19, mas isso também vai ser comunicado. Está longe o verão ainda, recém começou o verão. Mais algum aviso, gente? A dona Amanda tinha pedido, né, que era para fazer a rifa. Uma linha Que sobrou duas noites ali, né? O que nós recebemos no dia da ação de graça, sobraram alguns. Aí a Oase também fez uma doação de brindes e eu estou vendendo rifa. Ó, tá aí, ó. Tá aqui a nossa vendedora. Então, se alguém já quiser levar umas rifas aí, por favor, sabem que a nossa comunidade precisa de trabalho, que está sempre trabalhando, né? Para a gente conseguir realizar os nossos propósitos. Tá quase, hein? Já tem telha lá? Aquele não veio, mas está pago. Ó, a estrutura do telhado já está pronta. Agora só falta. Choveu essa semana, senão estaria coberto. Sim. Estamos avançando. Com a ajuda de todo mundo, com certeza. Tá bom, gente. Agora é o momento da nossa oração. Momento da oração final, oração de intercessão, oração geral da igreja, em que nós podemos compartilhar motivos de oração, seja questões da nossa vida que a gente queira colocar em oração, seja também por pessoas pelas quais nós queremos interceder. Então fique à vontade para compartilhar os motivos de oração. Hoje fazem 9 anos que meu pai faleceu. 9 anos hoje. Sempre essas datas são dias de recordar, né? De voltar no tempo, lembrar das coisas boas, mas também elas vêm sempre com uma tristeza, né? Da saudade, da ausência. Que Deus siga fortalecendo vocês para colocarem essa saudade, né? Não seja mais um lugar tanto de sofrimento, mas de uma memória boa e positiva, com gratidão pela vida. Como é que era o nome do seu marido? Helmut. Era alemão. Pelo nome, né? Era os tocadores de sino. Olha só. Então nós oramos por vocês, pela família hoje. Pedir misericórdia, né?
famílias que perderam essas pessoas ontem nesse trágico acidente da Alemanha, né? Foram várias pessoas que perderam a vida por esses países que estão em guerra, né? Orar por essas pessoas que sofrem. Sim. E também lembrar de orar pelas pessoas que estão novamente sendo assoladas pelas chuvas, né? Um pesadelo voltando para muitas famílias, né? Não certamente não como no ano passado, mas muitos daqui experimentaram isso, sabem o que é e conhecem pessoas que estão novamente tendo que passar por uma situação de fragilidade, né? de risco com essas enchentes. Uma oração de gratidão, agradecimento pela comunidade que orou para a nossa família, por Ernesto, por mim, está dando resultados positivos. A gente só fica agradecendo. Que bom. E foi uma surpresa boa chegar aqui e te ver sentadinho aí, né? Estamos saindo, eles pegaram, Se for preciso, a gente faz uma comitiva para ela buscar, né? Já faz o seu Só que para trazer o Ernesto, acho que a gente vai precisar de uns 4 homens fortes. Daqui a pouco ele aparece. Nós também continuamos em oração com vocês, né? Porque as coisas não se resolvem da noite para o dia, né? Mais alguma coisa que gostariam de lembrar em oração? Quero orar por esta comunidade, essa comunidade de Mariluz, pela intenção dos nossos trabalhos, das ações que nós promovemos, pela nossa vida em comunhão, para que Deus permaneça conosco, nos fortalecendo numa conduta de acolhida mútua, de respeito, de valorização da presença um do outro, que Deus esteja sempre mediando os nossos encontros e as nossas relações. E acima de tudo que nós possamos ser esses emissários e emissárias da paz, Deus. Né? Sermos as pessoas que oram pela paz e insistem em acreditar que nós podemos viver como humanidade nas nossas relações, neste mundo tão hostil, nós podemos e queremos viver em paz. Orar pela Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, que possa dar o anúncio profético de chamar a estas lideranças poderosas do nosso mundo à paz. Orar pelo Espírito de Deus que promova consciências com sabedoria, que querem viver e promover relações de paz e de justiça. Orar pelo novo olhar, né? Ver as pessoas. Mais algum tipo de oração que queiram compartilhar? Se não, quero convidar a ficarmos em pé, estendermos a mão a quem está ao nosso ladinho. Será que alcança a mão? E tudo mais que temos na mente, no coração, colocamos nas mãos de Deus através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba uma bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Vamos sentar para cantar o último hino de hoje, 288. Lembrando que temos um chazinho, um cafezinho ali atrás, para quem quiser ainda prosseguir.
vier um pouco. Dois, 288. Abençoado o restante de domingo para nós, vamos nós na paz de Deus, servi-lo com amor e com alegria.